o tema que nós estamos estudando é Completem a Grande Comissão, que é o tema da conferência que temos esse ano. Temos duas conferências. Em julho, temos a conferência em Porto Seguro. Você tem informações pelo site. Você pode entrar no site www.projetoadoradores.org.br. E em setembro também, em Belo Horizonte, vamos ter esta conferência. E logo também teremos todas as informações, todos os detalhes pelo site para você acessar e, quem sabe, participar aqui conosco em Belo Horizonte ou em Porto Seguro em julho. O site é www.projetoadoradores.org.br. Todo esse material, como também o material destes dias de estudo que estamos tendo aqui no Projeto Adoradores, está à sua disposição gratuitamente no site. Você pode também adquirir os DVDs, se você precisar, aqui em Belo Horizonte. E o nosso desejo é que isso se multiplique, que isso alcance vidas em todos os lugares e seja um instrumento para a edificação da igreja, para a nossa edificação, e que o Senhor realmente se alegre com cada passo que vamos dando em resposta à sua palavra, aquilo que aprendemos. Não apenas estudar por estudar, mas estudar para viver, porque esse é o propósito do Senhor. Nós vimos que dividimos em 3 blocos este tema de Completem a Grande Comissão, que é relacionamento, porque não há como servir o Senhor sem relacionamento. E dentro de relacionamento temos intimidade, amor e poder. Vamos ver hoje, agora, ação. Se eu tenho relacionamento com o Senhor, eu vou ter condições de agir segundo o seu querer. E depois, por último, frutificação. E na ação, eu quero compartilhar, meu irmão, há uma dificuldade muito grande nossa, talvez em parte por causa da timidez, da vergonha, do medo. Isso sempre em função de não confiarmos na nossa identidade. Então nós vivemos como evangélicos, como cristãos, como gente que vai à igreja, mas tendo isso como subcultura, como uma alternativa que sempre está esmagada pela cultura da sociedade atual. Mas o que nós queremos compartilhar na conferência é que o reino de Cristo, a vida e a ação da igreja nesta terra, precisa ser de contracultura. Mesmo que a cultura predominante seja a cultura secularista, humanista, materialista, mundanista, nós queremos nos levantar nessa questão, nesse quesito ação, como alguém que vive uma cultura diferente, a cultura bíblica, a cultura de Deus, com segurança, com confiança, com intrepidez, com ousadia, afinal de contas recebemos poder para isso, de forma que transforme a cultura, não do sistema em si, mas de milhares de outras vidas. Que as vidas mudem a forma de viver a partir da mudança do senhorio sobre elas. Então eu gostaria de ouvir o irmão nessa questão da ação, estratégias, conhecimento, temos muito pouco conhecimento, e excelência de Deus para vivermos uma cultura e influenciarmos neste século. Concordo plenamente que mudar as pessoas dentro da cultura é fundamental para cumprir a grande comissão. Agora, que tipo de modificações seriam importantes neste caso? Com certeza, um estudo, conhecimento da história da igreja ajudaria muito. Porque a igreja tem tido momentos de sucesso, de enfrentar grandes inimigos e ainda crescer e dominar, que foi o caso daqueles primeiros 300 a 400 anos. Depois que a igreja chegou a ter controle sobre a sociedade, aí começa a misturar o mundanismo junto com a igreja. Vamos entrando num tipo de cristianismo defeituoso chamado Idade das Trevas. Deveria ter sido Idade da Luz. E uma das únicas maneiras que se manteve um pouco de luz brilhando por lá foi pessoas que se isolaram nos mosteiros
para continuar estudando e copiando a Bíblia, fazendo suas rezas e tudo isso, ainda que era um cristianismo bastante distante daquilo que Jesus idealizou. Né? Aí vem a reforma. Com a reforma veio uma reorganização da cultura em termos do capitalismo, de que trabalho é glorificar a Deus no seu trabalho, que está certo absolutamente, que todo mundo é sacerdote, se for crente, né? Mas logo o que acontece? Troca aquelas trevas da antiguidade com a avareza, que é a ideia básica do capitalismo. Usar o dinheiro dos outros para a gente ganhar. Uhum. Então a gente vai, através do capitalismo, se tornando rico. Isto é, alguns ricos e outros ficam pobres. Agora, o capitalismo foi uma grande ajuda, não há dúvida nenhuma, porque deu uma riqueza que o mundo anteriormente nunca podia imaginar. Mas, ao mesmo tempo, em vez de mudar a cultura para ser mais generosa e mais envolvida com as necessidades dos outros, como foi essa cultura dos primeiros séculos da igreja, quando a pessoa vendia suas propriedades para ajudar os necessitados, nós fazemos o contrário. Vamos pegando essas propriedades que ficam baratas, porque a pessoa está com dívida, e fica mais rico ainda, né? E muitas vezes proclamando que Deus nos abençoou. Exatamente, essa é a maneira que Deus nos abençoou. Portanto, se queremos mudar a cultura, temos que, por exemplo, tomar esse texto. Estou pensando nesse texto aqui de Romanos 13, né? Não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Então, como que o capitalismo vai funcionar sem dever nada? Sem vender a prazo? Como funciona? Talvez não funcionaria mais. Pelo menos cria uma crise tremenda, porque a gente compra casa. Toda essa crise foi por causa de pessoas comprando com dinheiro que não tinha. Na esperança de poder ganhar mais e tirar mais dinheiro da equidade que está dentro da casa e fazer mais coisas, assim ficar cada vez mais rico. Finalmente, essa bolha rebenta. E aí muita gente agora perdendo suas casas na outra América, né? Isso equivale a dizer, então, que para eu ter uma ação correta de influenciar uma cultura, eu preciso viver e eu preciso viver a renúncia, porque isso é uma renúncia. Sem dúvida. Eu abro mão de ter o que todo mundo está tendo para viver coerente com o Evangelho, então viver a cultura do reino de Deus e então poder influenciar alguém, ser instrumento para que alguém mude o senhorio, mude o governo, mude a cultura. Não apenas falando de cultura como elementos de arte, mas cultura como modus vivendi. Exatamente, é isso mesmo. Outra visão da realidade. A realidade é que nós somos cidadãos do céu e que nossa busca pela boa vida tem que focar no eschaton e não no presente. Porque se não fosse assim, sem dúvida alguma, nós estaríamos faltando sabedoria. A ideia capitalista de você ganhar o máximo que puder, que é justamente aquilo que impulsiona essa sociedade, essa cultura moderna, ocidental, e que nós estamos fora desse correr atrás do ouro. E essas grandes descobertas de ouro aqui no Brasil, que coisa impressionante, né? Mas o que deu? Não deu muita riqueza, não. Nenhuma muito pelo contrário, uma decadência. Sim. Lá na América não havia ouro, mas havia uma coisa, havia pessoas que amavam ao Senhor Jesus e começaram a implantar igrejas e os avivamentos chegaram e foi uma benção para muita gente. E aí começa o grande movimento missionário, logo depois, em 1812, por aí, para completar a grande missão. Né? Tem uma ilustração que está lá no livro do Greg Hill. E ele conta a história de uma cidade
que não tinha muros. E os inimigos, quando chegavam, destruíam tudo. Então eles resolveram construir muros. E os inimigos não podiam mais vir porque haviam muros. E passada aquela geração, alguns começaram a questionar: por que tem muro? Ninguém vem aqui, inimigo nenhum vem aqui, não precisa de muro. E o muro tinha um problema, porque às 18 horas ninguém podia sair, os portões se fechavam para se protegerem dos inimigos. Então, alguns questionavam: mas que inimigos? Nós não temos inimigos, meus avós tinham, mas nós não temos. Para que muro? E uma das questões que mais afetou toda a história daquela comunidade é que alguém descobriu que de noite, fora dos muros, ele encontrava um lago que pescava os maiores peixes. Então ele fez um buraco no muro, no fundo da sua casa. E de noite ele escapava por aquele buraco e durante o dia seguinte ele tinha os maiores peixes do mercado. E as pessoas começaram a questionar ele: como é que você consegue peixes assim? E ele nunca contava. Um dia ele contou para o amigo mais íntimo. E o amigo mais íntimo fez um buraco no muro, nos fundos da sua casa. E saía de noite para pescar os grandes peixes. Com o passar do tempo, toda a cidade tinha peixes grandes. Todo mundo tinha buraco no muro para escapar. Até que conseguiram quebrar todo o muro. E os inimigos voltaram. Descobriram que aquela cidade estava desprotegida e voltaram. Poxa. E eles se reuniram na cidade, os moradores, e disseram: só tem um jeito de nós restaurarmos nossa segurança. É reconstruir o muro. Amém. Porém, os vendedores de peixe disseram: mas como é que eu vou pescar os meus peixes de noite? Eu já tenho funcionários, eu já tenho uma estrutura muito grande, eu não posso ficar sem esse rendimento. Então eles tinham que optar entre perder o lucro do capitalismo ou impedir os inimigos, se livrarem dos inimigos, né, perderem o lucro para se livrarem dos inimigos, construir o muro, ou manterem o seu lucro, segundo o capitalismo, mas debaixo da ameaça do inimigo. Pois é isso mesmo. Essa ilustração, ela realmente nos afeta tremendamente, porque a igreja tem o papel hoje de reconstruir os muros. Perfeitamente. E enquanto nós vemos muitas pessoas dizendo: não, isso é normal, isso é relativo, tanto faz. A igreja tem o papel de reconstruir os muros. E isso não pode ser feito sem um dano pessoal, sem uma renúncia pessoal. Então, para que tenhamos uma ação verdadeira, uma ação eficaz de evangelização, de cumprimento da grande comissão, nós precisamos daquilo que vimos lá na primeira etapa, que é renúncia para a intimidade com o Senhor. Amém. O irmão pode nos citar algum elemento da nossa vida diária comum, até mesmo como líderes, como igreja, que precisava ser eliminado para que nós pudéssemos reconstruir o muro ou viver uma outra cultura a ponto de afetarmos a cultura da vida das pessoas? Esses valores bíblicos têm que ser primeiramente conhecidos e valorizados até o ponto que os pais possam transmitir para os seus filhos sem eles chegar à conclusão que eles estão tentando ensinar os filhos uma coisa que eles não praticam. Quer dizer, tem que haver coerência, sem dúvida. Em segundo lugar, nós temos que repensar nossas escolas, porque é na escola que nós falamos o que é verdade. A escola fala que matemática é verdade, dá para perceber que é. E nós não temos problema com a matemática. Mas quando chegamos nas áreas de ciências sociais, quando chegamos na área de biologia, medicina, essas partes assim, logo descobrimos que temos um problema seríssimo. Que as escolas ensinando aquilo que nós achamos que biblicamente é impossível, incoerente.
Então, nós mandamos nossos filhos, estão querendo que eles peguem boas notas, mas ele tem que responder com mentiras, aquilo que eles não creem. Ou se eles creem, já perdemos esses filhos. Portanto, se nós não entrarmos e nos sacrificarmos para ensinar nossos filhos de uma maneira coerente e bíblica, essa contracultura não vai sair. Eu tenho certeza disso. Nem é possível que saia. Tem movimentos na América que são muito fortes. Isto é de contracultura mesmo. De a gente ensinar os filhos em casa, em vez de mandá-los para um lugar onde eles vão ouvir conceitos e valores que a própria família rejeita. E se isso não acontecer aqui no Brasil, o futuro da igreja é muito precário mesmo. Aí nos chama para uma questão que inclusive foi tema da conferência do ano passado, o irmão falou sobre isso na entrevista do ano passado, que é a paternidade. Nossa responsabilidade como pais, tanto pais biológicos, como também líderes que são realmente pais, para educarmos nossos filhos naqueles princípios do Senhor. Sem dúvida. Então faz parte da ação, da estratégia, do poder de agir, né, na evangelização, no cumprimento da comissão do Senhor Jesus Cristo, vivermos uma cultura que exige renúncia, exige nos distanciarmos do capitalismo, né, dessa vida social em busca do seu próprio lucro. Nós conversamos isso ontem com relação a sai dela, povo meu, sai do sistema, que talvez seja em parte o que a Bíblia chama de Babilônia, sai desse sistema, né, e que é consumidor. E às vezes a própria igreja está nele, de construir, de ter coisas, de fazer e acontecer, e acaba se endividando, acaba se envolvendo em todo tipo de tentativas. E o que Deus quer de nós é que vivamos uma outra cultura, a cultura do reino de Deus, a cultura da simplicidade, para que possamos influenciar as pessoas de uma forma coerente, de uma forma poderosa. A minha pergunta ao irmão na prática da vida diária da igreja, as nossas atividades no domingo, nas células, uma igreja que se reúne em pequenos grupos, no evangelismo, na programação dos jovens, nos departamentos, a igreja que vive ali com seus departamentos, na prática diária, o que é que nós podemos fazer para vivermos uma cultura evangélica, que não seja apenas cultura evangélica, e sim a cultura do reino de Deus? Pelo menos um dos elementos que a gente pode, já de imediato, colocar em prática na nossa vida diária como igreja. Escolher alguns dos melhores livros e DVDs que transmitem os valores que nós temos. O Charlie Tremendous Jones estava perdendo seu filho, justamente como a gente podia esperar, até o dia em que ele ofereceu, ele é capitalista, né? Meu filho, vou lhe pagar $100 para ler esse livro. Se o senhor lê com cuidado e depois me faz um resumo que mostra que você leu. Depois de ler alguns livros, ele mudou de ideia, começou a perceber que havia outros valores que ele não estava ouvindo na escola nem na igreja. Eram valores genuínos de pessoas que tinham vivido essa. Uma sugestão, não sei quanto valor haveria, porque ainda temos que buscar livros, é de criar uma interessante biblioteca que toda criança, todo filho da igreja precisa ler. Que transmite os valores que a escola não está transmitindo, ou até o contrário, valores contrários. E criar pelo menos um conceito do alternativa.